Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E agora eu vou te contar a parte 2 da minha história. Então, se você não viu a parte um, dá uma pausa, assiste a parte um para você não perder o fio da meada e você entender a continuidade da história. Bom, no último vídeo paramos em setembro de 2023, então eu vou começar a contar para vocês as mudanças que aconteceram na minha vida a partir de setembro de 2023. Mas antes, eu preciso voltar em 2020 para que vocês entendam a conexão de setembro de 2023. Em 2020, apareceu a sugestão de um massoterapeuta de São Paulo no meu Instagram. E na época, eu não entendi por quê. Ele apareceu e eu decidi seguir um massoterapeuta de São Paulo. Mas eu bati o olho no Instagram dele e gostei dele, do trabalho dele, e comecei a seguir. Ao mesmo tempo, na mesma época, logo depois que eu perdi a minha mãe, em 2021, surgiu uma oportunidade de eu fazer uma mentoria de um terapeuta transpessoal que eu admiro desde 2017, que é o William Sanches. Se você não conhece o trabalho do William Sanches, eu recomendo que você comece a seguir o William Sanches, porque eu tenho certeza que ele vai te ensinar muita coisa, assim como ele ensinou para mim. Inclusive, grande base do meu conhecimento, eu preciso dizer, né, que foi a mentoria do William Sanches. Foi realmente um divisor de águas na minha vida, e por isso eu gosto sempre de falar sobre ele, né, de expor que os meus conhecimentos, grande parte veio da mentoria do William, da mentoria Quintessência, que é uma mentoria de reprogramação mental, limpeza emocional, tá? E lei da atração. Uma mentoria que te ensina ferramentas de lei da atração. E nessa época, em 2021, foi quando eu perdi a minha mãe. Então, foi muito significativo para mim fazer essa mentoria do William, porque essa mentoria me deu muita força para seguir em frente. Depois de ter passado pela perda da minha mãe, eu fiquei muito instável emocionalmente e eu posso dizer que a mentoria do William me ajudou a me manter firme em momentos difíceis. E eu sempre tive muita gratidão pelo William, porque eu já tinha passado por vários processos de mudança na minha vida e eu já tinha assistido, já tinha comprado livros do William, então ele foi uma grande pessoa, assim, na minha vida em relação a mudanças de mentalidade, de sentimento e tudo mais. E aí, o tempo foi passando, né? 2021, 22 e tudo mais. Quando chegou em 2022, aquele rapaz, o massoterapeuta de São Paulo, postou que estava no Rio. E daí eu pensei, nossa, ele está no Rio. Será que ele vai abrir agenda no Rio de Janeiro? Porque como eu vinha seguindo o trabalho dele, foi criando uma admiração da minha parte, da forma como ele se posicionava, a forma como ele trabalhava. Eu também era massoterapeuta e massoterapeuta também precisa de massagem. E eu ficava na minha cabeça, nossa, quando eu for em São Paulo, eu vou marcar uma consulta com esse massoterapeuta, quero conhecer o trabalho desse massoterapeuta. E fiquei com isso ali acompanhando o trabalho dele durante os anos de 2021 e 2022. Em 2022 ele postou que estava aqui no Rio, estava visitando o Rio. E eu achei, inclusive, que ele ia abrir a agenda aqui. Mas, não, ele estava só a passeio. Inclusive, na postagem dele, eu ainda comentei, nossa, você aqui na minha terra, que honra, volte mais vezes. E ele respondeu, terra maravilhosa, pretendo sim voltar várias vezes. Um tempo depois, ele postou que estava morando no Rio. Aquela visita que ele fez no Rio de Janeiro, ele recebeu uma proposta de trabalho de uma clínica de massoterapia aqui do Rio de Janeiro. E ele largou tudo em São Paulo. Ele largou os clientes, ele largou a casa, ele largou o consultório, ele largou tudo e veio para o Rio de Janeiro. E quando ele postou que estava morando no Rio de Janeiro, atendendo na clínica do Rio de Janeiro, eu falei, nossa, minha oportunidade, não vou precisar esperar em São Paulo para fazer
a consulta com esse massoterapeuta. E fiquei com isso na minha cabeça. Só que os meses foram passando e eu sempre fiquei naquela, pô, mês que vem eu vou marcar, mês que vem eu vou marcar. E foi passando, passando, passando. Quando chegou em setembro de 2023, teve a Bienal do Livro aqui no Rio. E o William Sanches, o terapeuta, ele ia fazer uma tarde de autógrafos. Então, eu fui para a Bienal do Livro com a intenção apenas de pegar o autógrafo do William, dar um grande abraço e falar para ele da importância que ele teve e que ele tem até hoje na minha vida. E eu queria muito expor a minha gratidão. Tanto que eu levei até um presente para ele na Bienal. Então, eu fui para a Bienal, acabei chegando muito cedo, então eu dei algumas voltas, o que fez muita diferença também, porque por incrível que pareça, eu olhava para livros específicos e aqueles livros assim, sabe, me chamavam. E no final das contas, quando eu vi, eu estava com 7 livros dentro da bolsa, dentro da sacola. Enfim, e esses livros que eu comprei por assim, incrível assim, eram livros que eu precisava ler naquele momento, inclusive. E aí chegou a hora de ir para a fila para pegar o autógrafo do William. Quando eu cheguei na fila, quem estava na fila? O massoterapeuta de São Paulo. Ele mesmo. Eu falei, gente, eu não acredito. No mesmo dia eu vou conhecer 2 profissionais que eu admiro. Não, eu não tô acreditando nisso. Eu fiquei assim, tão eufórica, porque sabe quando você vê seus ídolos assim, presentes, assim, 2 no mesmo lugar? Eu falei, gente, eu preciso falar com ele. Aí eu criei coragem, fui lá e falei com ele. Você é o fulano de tal? E aí ele, sou. Aí eu fiquei assim, eu sou fã do seu trabalho. Eu admiro o seu trabalho desde 2020, desde que você atendia em São Paulo. E aí ele ficou assim meio sem graça, que ele não é super conhecido. Então ele ficou meio sem graça, ele não esperava esse tipo de abordagem. E eu falei para ele, eu tenho muita vontade de fazer uma consulta com você. Só que para fazer consulta com ele, você marca com a clínica. Nesse dia, ele me deu o telefone particular para eu marcar uma consulta com ele. Eu peguei o telefone, continuei na fila, peguei o autógrafo do William, dei um abraço, entreguei o presente. Fiz tudo que eu tinha para fazer, né, que eu fui fazer naquele dia. E voltei para casa com o telefone do massoterapeuta. E aí eu chamei ele no WhatsApp e falei para ele assim, pô, eu te sigo há um tempão. Ele, me manda o seu Instagram para eu te seguir de volta. E eu mandei o meu Instagram para ele. Acho que depois de uns 2 dias, ele entrou em contato comigo novamente e falou assim, eu vi que você trabalha com Tantra. E aí eu fiquei, sim, trabalho. Aí ele, eu tenho muita vontade de fazer um desenvolvimento tântrico. Você poderia me atender? E aí eu fiquei, gente, como é que pode um negócio desse? Eu admiro o trabalho do cara há anos, sempre tive vontade de fazer uma consulta e o jogo virou. O cara que resolveu vir fazer uma consulta comigo. Fiquei lisonjeada. E ele começou a fazer o processo dele com o Tantra. Só que, quando ele chegou na primeira consulta, ele falou assim para mim: eu quero fazer o desenvolvimento do Tantra, mas eu quero trabalhar a energia Kundalini. Você faz isso? Aí eu falei assim: faço. Eu já trabalhava com a energia Kundalini, eu tinha formação de Kundalini dentro da vertente do Tantra. Mas ele queria o desenvolvimento da energia, só que de uma maneira mais profunda, mais voltada para uma expansão da consciência e um desenvolvimento pessoal. E eu sabia fazer esse trabalho, mas eu nunca tinha oferecido para ninguém. Nunca ninguém tinha me procurado querendo esse objetivo, esse trabalho de expansão da consciência e desenvolvimento pessoal, usando a energia Kundalini. E fazendo esse trabalho, como era uma coisa mais de expansão da consciência e desenvolvimento pessoal, então não tinha todas as ferramentas e todas as fases de uma terapia tântrica, porque a terapia tântrica, como é uma terapia de sexualidade, a gente também trabalha ali na região íntima e tudo mais. E ele falou: não, eu não quero nada disso, eu não quero toque na área íntima, eu não quero trabalhar essa parte da sexualidade, eu quero trabalhar a energia mesmo. E eu falei: tudo bem.
vamos fazer esse trabalho. Então, eu comecei a fazer o desenvolvimento dele com a prática da Kundalini, com as ferramentas que eu conhecia. E as mudanças, as transformações que começaram a acontecer na vida dele foram muito impressionantes. E para vocês verem, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sabia trabalhar com a energia Kundalini, eu tinha aprendido, mas eu nunca tinha trabalhado a energia dessa forma, de desenvolvimento pessoal, e nunca tinha trabalhado nem em mim mesma. E eu sabia do potencial da prática, mas eu nunca tinha vivido a experiência, o resultado que isso poderia trazer na vida de uma pessoa. E as mudanças foram tão significativas que a sensação que dava é que o rapaz que apareceu no primeiro dia do consultório sumiu e veio o irmão gêmeo, depois de 3 sessões. Na quarta sessão, ele já estava tão diferente, mas tão diferente, porque os questionamentos dele, ele era uma pessoa muito tímida, ele não tinha autoconfiança, ele tinha dificuldade de se expressar, de se comunicar. E por conta disso, dele ser muito fechado, muito contido, muito tímido, muito inseguro, ele perdia oportunidades de trabalho, ele perdia oportunidades na vida, porque ele não tinha coragem de se jogar, ele não tinha coragem de se expor, de se comunicar com as pessoas, né? Ele tinha problemas de relacionamento por conta disso, mas depois que ele começou a fazer o processo, ele mudou da água para o vinho. Ele começou a se tornar uma pessoa comunicativa, autoconfiante, seguro, completamente diferente. E com isso, com essa mudança dele de dentro para fora, automaticamente a vida dele começou a mudar. Então, assim, o chefe da clínica começou a olhar para ele de uma forma diferente e começou a dar oportunidades para ele. E começou a surgir várias oportunidades, várias portas começaram a se abrir, e aí ele não tinha coragem de fazer uma viagem sozinho, e ele criou coragem de fazer viagem sozinho. E ele foi ficando mais autoconfiante, foi ficando até mais bonito. Para vocês terem uma ideia, a pessoa quando tem luz, brilho, autoconfiança, poder pessoal, a pessoa fica reluzente, fica bonita. Eu lembro que teve uma vez que, acho que foi na quarta sessão dele, que eu fui abrir a porta e eu mal reconheci, porque a sensação que eu tive é que existe uma aura dourada, assim, em volta da pessoa. Definitivamente aquele brilho pessoal. Sabe aquelas pessoas que emanam um brilho, assim, uma coisa, sabe? Que você não consegue nem explicar, nossa, essa pessoa tem brilho, tem carisma, tem poder pessoal, tem magnetismo. Tudo isso começou a ser desenvolvido nesse rapaz. E eu falei, gente. E um detalhe importante. Da mesma forma que eu passei por um processo de conflito existencial no meu trabalho da CLT para massoterapia, quando chegou em agosto de 2023, eu estava novamente nesse lugar. Eu estava me sentindo muito perdida. Eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse mais poderosa, que levasse mais transformação, que fosse mais profunda para a vida das pessoas, mas eu não sabia o que era. Eu sentia no meu coração que eu já precisava fazer um novo giro na minha carreira profissional, que eu tinha que ir além da massoterapia, mas eu não sabia o que era. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Então eu pedi sinais para o universo, sinais para Deus, para a espiritualidade, para os mentores, seja lá no que você acredita. Eu comecei a pedir sinais. E esse menino aparecer, esse rapaz, eu falo menino porque ele é bem mais novo que eu, tá? Então, esse rapaz entrar na minha vida, nesse momento, no dia ali da Bienal do Livro, foi a resposta que eu precisava. E aí, quando eu comecei a ver os resultados, caiu a minha ficha. Eu falei, é isso. É isso, é esse caminho que eu tenho que seguir. Trabalhar a energia Kundalini como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, fortalecimento da autoestima e da autoconfiança e uma verdadeira evolução espiritual, além de superpotencializar a lei da atração, porque a Kundalini é uma energia de manifestação e cocriação da realidade. Você pode usar a Kundalini para cocriar os seus sonhos. E eu já vou falar sobre isso porque
Eu usei a Kundalini para cocriar algumas coisas e agora a gente vai entrar nessa parte. Depois que esse menino terminou o processo dele foi de setembro a dezembro, e aí ele viajou. Quando ele voltou em janeiro, ele não quis dar continuidade, que ele falou que ele estava se sentindo muito bem e que ele não sentia necessidade de continuar fazendo, pelo menos naquele momento. E aí tudo bem. Só que nós criamos uma amizade, uma conexão muito forte. A gente trocava muita ideia, a gente trocava vídeos, música, mensagens, várias coisas. Então a gente acabou ficando amigo. Então, quando ele terminou de fazer o processo dele, um dia ele me convidou para a gente dar uma volta na praia do Recreio dos Bandeirantes. Se você não é do Rio de Janeiro, você não vai conseguir entender o que eu estou falando, mas se você for do Rio, você vai ter uma ideia. Bom, ele me chamou para a gente tomar um açaí e dar uma volta na orla da praia, bater um papo, trocar uma ideia. E eu fui. Só que eu sou moradora da Zona Norte. Eu morei a minha vida toda na Zona Norte. Toda. E assim, o Recreio é um bairro que tem um padrão de vida mais alto, mais elevado. E a Zona Norte é mais classe média, classe baixa, tá? Só para você entender. E eu morava, na época que ele me convidou, eu morava em Parada de Lucas. Então, se você vê na televisão alguma coisa sobre Complexo de Israel, era lá que eu morava. Eu morava num bairro que era próximo desse Complexo de Israel. Então, eu vivia num lugar que tinha muito conflito de grupos, né, rivais. Então, eu passava por situações bem desafiadoras. E eu sempre morei na Zona Norte. Então, a Barra da Tijuca e o Recreio eram algo muito fora da minha realidade, sabe? Eu vivia numa bolha na Zona Norte, na região suburbana do Rio de Janeiro, e isso para mim era uma coisa, era tipo luxo. Eu olhava isso como gente muito rica. Nossa, nunca vou ter a capacidade de morar num lugar desse. Mas ele morava no Recreio e ele era o quê? Massoterapeuta. Então, eu comecei a fazer uma análise da minha renda, do meu faturamento, e eu comecei a pensar, por que não? Por que que outro massoterapeuta mora aqui e eu não moro? Eu comecei a me questionar, por que que isso não pode fazer parte da minha realidade? E aí, naquele dia que eu fui até a praia com ele, que a gente ficou conversando ali na orla, teve um momento em que ele saiu, que um amigo dele chegou. E eu fiquei sozinha. E fiquei olhando para aquele mar, para aquela orla, vendo as pessoas andando de bicicleta, passeando com o cachorro. E aquilo começou a me dar um negócio, começou a me dar um brilho nos olhos. Eu falei, cara, eu quero morar aqui. Eu vou morar aqui. E eu determinei. Isso foi dia 28 de janeiro de 2024. Eu determinei que até o final do ano eu ia estar morando ali, naquele bairro, próximo àquela orla, próximo àquela praia, que eu ia ter aquela qualidade de vida, que eu ia passear com a minha cachorra na praia, que eu ia dar uma volta na praia, que eu ia morar perto da praia. E comecei a determinar. Eu determinei naquele dia que até o final do ano eu ia estar morando ali. Quando eu cheguei em casa, no mesmo dia, quando eu cheguei em casa à noite, eu abri o meu computador e comecei a olhar apartamentos no Recreio. Vários. Olhei várias margens de valores e vi um que cabia dentro do meu orçamento. Vi o endereço e vi que era mais ou menos ali onde eu tinha estado na praia. Eu falei, bom, eu conheci aquele pedacinho ali, esse apartamento é bem próximo. Então eu olhei o apartamento, bati o olho no apartamento e determinei que aquele ali ia ser o meu apartamento. Eu vou morar nesse apartamento. Esse apartamento vai ser meu. Isso em janeiro de 2024. Como que aquele apartamento ia ficar disponível para mim até o final do ano, eu não faço ideia. Mas eu determinei que aquele apartamento ia ser o meu apartamento. E que eu ia morar naquele apartamento até o final do ano. Que eu não ia virar 2025 sem estar morando no Recreio. Estava determinado. Eu ordenei para o universo, porque é assim que a gente cocria. A gente não pede, a gente determina. Eu já expliquei antes que decisões determinam destinos. Quando você determina, ninguém te para. Se você escolhe, se você decide, ninguém pode te parar. Então, a partir daquele dia, eu fechei o computador e
continuei a minha vida normalmente. O meu espaço terapêutico, na época, era na Penha, certo? Eu morava em Lucas e tinha um espaço terapêutico na Penha. Para quem conhece o Rio, vai entender mais ou menos a localização. E eu comecei a avisar para os meus clientes: olha, até o final do ano eu estou indo morar no Recreio e atender na Barra da Tijuca. Até o final do ano eu vou morar no Recreio e atender na Barra da Tijuca. E comecei a repetir isso igual um papagaio. Todos os dias, para todas as pessoas, todos os meus clientes, eu repeti isso. E repeti, e repeti, e repeti. Como que eu ia fazer essa transição? Eu não fazia a menor ideia. Eu só sabia que até o final do ano eu ia estar morando no Recreio e atendendo na Barra. Como? Se vira, universo. Eu determinei, se vira. E aí, conforme o tempo foi passando, quando chegou em abril, uma facilitadora, Kundalini, que também é terapeuta tântrica, tá? Que eu acompanho ela há muitos anos, que eu fiz tratamento tântrico com ela, inclusive foi por causa dela que eu comecei a estudar e me formei em Tantra. O nome dela é Cíntia Porto. A Cíntia Porto, ela abriu Vivências de Kundalini de Grupo, em abril de 2024. E aí eu pensei, bom, essa é a minha chance de trabalhar a energia Kundalini dentro de mim, dentro do meu processo de desenvolvimento, trabalhar a energia Kundalini na minha vida, porque eu já tinha visto o resultado no rapaz, mas eu nunca tinha trabalhado a Kundalini em mim mesma. E eu falei, não, chegou a hora, chegou o meu momento. Eu vou trabalhar a minha energia Kundalini e vou usar a minha energia Kundalini para co-criar a minha nova realidade, que é morar no Recreio. Então ela começou a fazer um por mês. Então eu fui em abril, eu fui em maio, eu fui em junho, e sempre co-criando aquele apartamento, visualizando aquele apartamento, e eu morando naquele apartamento, e eu passeando com a minha cachorra na orla da praia, e eu curtindo a praia, e eu começava a fazer cocriação. Durante o processo ali da Kundalini, que você fica imersivo, você entra no teu inconsciente para fazer a reprogramação mental no inconsciente. E aí eu fazia aquela cocriação de morar naquele apartamento, e passeando com o meu cachorro, e fui fazendo isso. Todos os encontros, em abril, em maio, em junho. Quando chegou em junho, eu parei para conversar com uma das outras participantes do encontro e comentei com ela que eu estava com vontade de me mudar para o Recreio e que eu estava com vontade de atender na Barra da Tijuca, mas que eu não poderia transferir o meu espaço para a Barra da Tijuca num primeiro momento, porque eu não tinha carteira de clientes na Barra da Tijuca, então eu precisava de um espaço para eu poder começar. E aí ela respondeu: eu tenho um espaço na Barra da Tijuca. Você quer atender lá? E eu falei: ah, olha aí de novo, ó, a sincronicidade que eu sempre falo. E eu falei, gente, eu não acredito. Eu falei, sério? Ela, sério, vai lá, faz uma visita para conhecer o espaço. E aí eu fui conhecer o espaço dela e comecei a anunciar que estava atendendo na Barra da Tijuca e no meu espaço na Penha, né? Comecei a divulgar que estava atendendo nos dois espaços para começar a movimentar a minha energia na Barra da Tijuca também. Isso em junho. Quando foi em julho, dia 19 de julho de 2024, eu sofri um atentado lá no bairro onde eu moro. Eu estava voltando para minha casa, da minha escola de dança, em torno de umas 9, 10 horas da noite. E exatamente na hora que eu estava passando na rua, os grupos rivais começaram a trocar tiro. E eu estava no meio, literalmente, do fogo cruzado. A única coisa que passava pela minha cabeça é: eu vou morrer. Eu vou morrer. De hoje eu não vou passar. Eu vou morrer aqui. Eu tava, sabe, num desespero enorme. E aí eu tive que me jogar no chão, eu me ralei toda, me machuquei e tudo mais. Foi uma situação muito complicada esse dia, porque eu estava exatamente no lugar errado, na hora errada, mas depois eu entendi que aquilo era um aviso. Vai, antecipa a tua mudança. Você já tem o espaço para atender na Barra, vai. Antecipa a tua mudança, não espera até o final do ano. O contrato do meu apartamento de Parada de Lucas ia vencer no dia 22
de julho, e isso foi dia 19. Então, era o aviso: encerra esse contrato, não fica mais aqui. E uma outra coisa, eu precisava de dinheiro, eu precisava de capital para fazer essa mudança, né? Porque eu ia começar do zero, carteira do zero, enfim, eu precisava de uma reserva financeira que eu não tinha na época. Mas, sincronicidade. Eu estava esperando um dinheiro do falecimento da minha mãe, que estava, ó, travado há anos. Um dinheiro que estava travado há anos. E o dinheiro saiu. Na mesma época, no mesmo momento. O dinheiro foi liberado. E eu falei, cara, era o dinheiro que eu precisava para fazer essa mudança, essa transição. E aí foi tudo se conectando, tudo se alinhando perfeitamente. E aí, quando foi no dia 8/8, eu sou a maluca das datas, tá? Eu sempre marco as datas dos acontecimentos importantes da minha vida. Quando foi dia 8/8, eu vim até o Recreio, e eu digo porque eu estou aqui. Eu vim até o Recreio para ver imóveis. Eu tinha marcado visita nos 3 imóveis. E tudo decepção, fiquei frustrada, fiquei muito chateada, porque na foto era uma coisa, quando eu cheguei pessoalmente era, sabe, quando na foto tá tudo novinho, mas você chega pessoalmente, o apartamento tá todo destruído, não é nada daquilo da foto, enfim. Eu fiquei meio chateada e pensei, cara, não vou dar viagem perdida. Vou entrar na internet e vou tentar ver outros. E aí eu entrei na internet e comecei a roletar os anúncios. E para minha surpresa, qual apartamento apareceu para mim? O que eu tinha escolhido, dia 28 de janeiro de 2024, que eu tinha determinado que ia ser meu. E aí o apartamento estava disponível. E eu falei, gente, eu não acredito, não é possível. Quando eu fui ver o anúncio, o apartamento tinha sido reanunciado um dia antes de eu sofrer o atentado. Eu sofri o atentado no dia 19 e o anúncio tinha sido publicado de 18 e eu não tinha visto o anúncio ainda. Ou seja, praticamente no dia que veio o aviso de que eu tinha que me mudar, foi quando o apartamento foi republicado. E aí eu entrei em contato com a imobiliária e perguntei, eu posso ver o apartamento? Aí ele, mas hoje não é dia de visita. Eu falei assim, moço, eu tô aqui no Recreio, eu moro muito longe, por favor, dá um jeito. Ele, eu vou dar um jeito. Eu só sei que ele demorou uns 40 minutos e me ligou de novo e falou, olha, consegui uma pessoa para te mostrar o apartamento. Eu falei, ai, que maravilha. E aí o rapaz me trouxe aqui no condomínio, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, eu não precisei nem entrar no apartamento. Eu já sabia. Eu falei, é esse. Ele, mas moça, você nem entrou. Eu falei, é esse. Esse aqui é o apartamento que eu escolhi, lá em janeiro. Eu falei assim, esse apartamento aqui foi alugado? Ele foi, ficou alugado durante 6 meses, mas aí o rapaz conseguiu uma casa melhor, e aí ele entregou o apartamento mês passado. Eu falei, gente, como assim? E detalhe, eu tenho um cachorro e o apartamento tem varanda. Então, uma das minhas preocupações era vir morar num apartamento com varanda, com cachorro. A minha cachorra é o Tasmania, ela é atentada. Então, eu ainda fiquei com aquela preocupação. Cara, eu vou ter que instalar uma tela no apartamento para eu poder me mudar por causa do meu cachorro, que é minha cachorra que é super atentada. Quando eu cheguei aqui, o apartamento estava com o quê? Telas instaladas, porque o rapaz que morou antes de mim tinha um sobrinho pequeno e ele instalou as telas por medida de segurança. Ou seja, além do apartamento ficar disponível na hora certa, no momento certo, o rapaz ainda instalou as telas que eu já tinha me programado de instalar. Então, quando eu vi esse apartamento, eu falei para o garoto, eu não tenho dúvidas, é meu, eu quero, pode fechar negócio. Então, eu voltei para casa e comecei todo o meu processo de mudança. Nem tinha tido a resposta, tá? Porque ainda tinha que passar por análise para ver se o apartamento, se eu ia ser aprovada ou não para alugar o apartamento. Mas eu tinha tanta certeza que o apartamento ia ser meu. Eu não tinha dúvidas que o apartamento ia ser meu. Que eu fui na loja, eu comprei caixa, eu comprei papel, eu comprei plástico bolha, eu comprei
caixa de papelão, enfim, comprei tudo que eu precisava para poder fazer a minha mudança, procurei o frete, contratei o frete, olha a louca, contratei o frete e não tinha nem tido a resposta ainda de que o apartamento tinha sido aprovado para eu poder alugar, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir. Falei, eu vou conseguir, o apartamento é meu. E aí eu já fui programando a minha mudança, programei a data da mudança, sem nem ter a resposta, sem pegar a chave, porque eu tinha muita certeza de que ia dar certo. E aí o rapaz demorou 2 semanas para me dar a resposta. 2 semanas, eu quase enlouqueci. Mas no final das contas, deu tudo certo. E dia 31 de agosto, eu estava aqui, morando no apartamento do Recreio, que eu escolhi lá em janeiro de 2024. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse momento é que não duvide de nada. Não duvide dos seus sonhos, não duvide dos lugares que você quer chegar. Determine, foque aquilo que você quer para a sua vida. Foca nos seus sonhos, foca nos seus objetivos, nas suas metas. Porque quando você coloca foco, quando você decide, quando você determina, quando você tem certeza absoluta, sintética e analítica de que aquilo já é seu, que aquilo te pertence e ninguém pode tirar, você pode ter certeza que você vai conseguir alcançar tudo, que você vai conseguir conquistar tudo o que você quiser. E agora, uma outra virada nessa história. Eu vim morar aqui em, em agosto, né, como eu falei para vocês, e como ficou muito longe do meu espaço terapêutico, eu entreguei o meu espaço terapêutico, eu passei o meu ponto para uma amiga minha, que também é massoterapeuta, que trabalhava comigo, dividiu o espaço comigo, ela assumiu o ponto sozinha, ela comprou o ponto só para ela. E eu comecei do zero, atendendo aqui, no espaço dessa pessoa que eu conheci nos encontros de Cíntia, né, no espaço da Barra. Comecei ali a conquistar clientes de massoterapia, e passou setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando chegou em janeiro, a minha vida deu uma travada. Começou a acontecer umas coisas muito, muito estranhas, muito esquisitas. E a minha vida começou a travar, os caminhos começaram a se fechar, e aí os clientes começaram a sumir, e aí eu comecei a ter dificuldade até para pagar minhas contas. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Eu sempre fui próspera, sempre tive muito cliente, sempre tive a minha agenda saindo pelo ladrão de pessoas me procurando, e as pessoas começaram a sumir. Os clientes de massoterapia começaram a sumir. Porque eu estava mantendo 2 agendas, de massoterapia e de Kundalini. Eu estava fazendo os 2 tipos de atendimento. Mas de janeiro para cá, eu percebi que as coisas, o movimento foi caindo, 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 cada vez mais. E eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. Tem alguma coisa que eu preciso fazer que eu não estou fazendo. E aí eu entrei naquele negócio de novo, eu preciso de um sinal. Eu preciso de um sinal. O que que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? E foi aí que mês passado, em maio, eu comecei a receber vários sinais, vários sinais, sinais assim em sincronicidade, vídeos no YouTube, podcasts, pessoas aleatórias assim falando coisas. E eu comecei a ligar os pontos e comecei a entender os sinais. Estava na hora. De eu colocar a minha energia, de eu colocar o meu foco, de eu colocar toda a minha força na Kundalini, no despertar da consciência, na expansão da consciência, de levar o meu conhecimento para outras pessoas, de expandir o meu conhecimento para outras pessoas. Foi aí que eu entendi que eu precisava abrir esse canal no YouTube. Que eu falei para vocês no primeiro vídeo que era um projeto muito antigo, mas que eu sempre achava que não está na hora, não está na hora, mas dessa vez, nos últimos meses, eu tomei uns apertos assim, sabe? As coisas começaram a apertar, 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 e aí eu entendi. Eu falei, tá bom, já procrastinei demais, já adiei demais, tá na hora. E é por isso que você está aqui vendo esse vídeo. É por isso que eu estou aqui conversando com você.
porque recebi todos os sinais de que estava na hora de levar esse conhecimento para outras pessoas, de expor sobre a prática da energia Kundalini, de levar o autoconhecimento, a expansão da consciência, o despertar da consciência, a transformação na vida das pessoas. Então, se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui embaixo, nos comentários, o que você acha de toda essa história. Conta para mim o que mais te surpreendeu, quais são as suas curiosidades, quais são as suas dúvidas sobre a prática da Kundalini. Porque esse canal eu vou levar conhecimento, mas ele também vai ser um canal de conexão para as pessoas que querem fazer a prática da Kundalini, que pode ser presencial e pode ser online. Então aqui embaixo eu também já vou deixar o link do meu WhatsApp, porque se você quiser fazer a prática da Kundalini, se você quiser despertar essa energia dentro de você, usar essa energia para cocriar e manifestar uma nova realidade, fazer uma transformação na sua vida, a minha agenda de atendimentos individuais está aberta. E eu decidi focar o meu trabalho agora só na ativação da Kundalini, no despertar da Kundalini, para que todas essas transformações que eu passei na minha vida e que pessoas já vêm passando, que já vêm fazendo o processo comigo, para que eu consiga levar isso para mais pessoas, para que eu abra a oportunidade para mais pessoas conhecerem a prática da Kundalini, a potência dessa energia, o poder transformador que é a prática da Kundalini. E no próximo vídeo eu vou falar melhor sobre a Kundalini, eu vou aprofundar o assunto da Kundalini, então não precisa se preocupar se você ainda ficou com alguma dúvida. Eu vou trazer muita coisa, muito conhecimento sobre a Kundalini aqui, fica tranquilo, fica tranquila. Mas deixa aqui embaixo nos seus comentários, para eu saber, para eu saber que você chegou até o final do vídeo, né? E que você assistiu toda a minha história. E deixa aqui a sua curiosidade, deixa aqui o que você achou, o que mais te surpreendeu nessa história. Vai ser muito legal essa conexão. Eu quero muito que vocês sejam participativos, porque esse aqui é um canal de conhecimento, é um canal de conexão, uma egrégora, onde isso aqui vai se tornar uma grande comunidade do despertar da consciência e expansão da consciência. Gratidão para você que assistiu até o final. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.